Olá, hoje a gente mergulha numa receita que é paixão nacional, né? Pão de queijo mineiro. Ah, que delícia! Temos aqui uma receita que promete aquele clássico, sabe? Crocante por fora, macio, bem bombado por dentro. Parece tradicional. Já deu água na boca. Então, nossa missão aqui é meio que desvendar os segredos, né? O que faz essa receita funcionar para ter o pão de queijo mineiro autêntico em casa. Bora lá. Gosto desses desafios. Ótimo. Logo de cara, já vi umas coisas aqui, rende uns 30, o que é bom. Rende bem. E, olha só, exige polvilho azedo e queijo meia cura. Bem direto ao ponto. Sim, ingrediente-chave. Nada de improviso aí, pelo visto. Pois é. Vamos começar por um passo que parece, assim, fundamental. Escaldar o polvilho. Ah, o escaldamento. Essencial. A receita fala para aquecer leite, óleo, sal e jogar fervendo no polvilho azedo. Mexer na hora. Aham. E depois, esperar esfriar bem antes de pôr os ovos. Por que essa etapa é tão crítica assim? Então, o escaldar é o coração da textura, sabe? Esse líquido fervente, ele dá um choque no amido do polvilho. Um choque? Ele meio que pré-cozinha esse amido, é o que a gente chama de pré-gelatinização. Isso cria a elasticidade da massa. Ah, entendi. É essa elasticidade que vai deixar o pão crescer bastante, ficar bombado e dar aquela textura meio puxa-puxa por dentro, sabe? Sei. Aquela textura inconfundível. Exato. E esperar esfriar, claro, é para não cozinhar os ovos antes da hora, né? Senão vira um omelete na massa. Imagina. Faz todo sentido. Então não dá para pular essa etapa para ganhar tempo. De jeito nenhum, comprometeria tudo. A estrutura vai embora. Entendi. E falando em coisas que não dá para substituir, a receita é bem clara. Use polvilho azedo. É enfática, né? Muito! Porque essa insistência toda, o doce não daria certo. Olha, para esse resultado clássico mineiro, não mesmo. A grande diferença é a fermentação. Fermentação, no polvilho. Isso. O polvilho azedo passa por uma fermentação natural antes de secar. Isso muda as propriedades dele. Interessante. É essa fermentação que dá a ele mais, digamos, força para expandir no forno, sabe? E contribui para a acidez leve e para a textura mais aberta, mais elástica. O doce, que não fermenta, dá um resultado diferente. Um pão mais denso, compacto. Talvez lembre mais uma chipa, que costuma usar o doce. Nossa, que legal saber disso. A fermentação é o segredo, então. Um dos grandes segredos, com certeza. Para esse pão de queijo raiz, o azedo é essencial. Faz sentido a receita bater tanto nessa tecla. Agora, vamos pro recheio. Quer dizer, pro queijo, né? O coração da coisa. O protagonista. A recomendação é queijo meia cura ralado grosso. Até dá a alternativa de parmesão ou misturar. Mas qual o impacto real do meia cura? O meia cura é o ideal pelo equilíbrio, sabe? Ele não é úmido demais a ponto de deixar a massa pesada, como talvez uma mussarela faria, Certo. e nem é seco demais que nem um parmesão muito curado usado sozinho, que talvez não derretesse direito e ressecasse o pão. Entendi. O meio termo perfeito. Exato. Tem a gordura certa, a umidade certa e aquele saborzinho típico, levemente salgado, meio ácido. É a cara do pão de queijo mineiro. E claro, a qualidade do queijo faz diferença, né? Um bom meia-cura artesanal e ralar grosso na hora, como a receita sugere. Sim. Ajuda a criar aqueles pontinhos de queijo derretido no meio. Uma delícia. Não é só sabor, é textura visual também. Perfeito. Queijo é crucial, então. Agora, a receita descreve a massa, depois dos ovos, mas antes do queijo, como grudenta e pesada. Aham, é isso mesmo. E mesmo depois do queijo, continua lisa e maleável, mas ainda meio pegajosa. Confesso que eu ia achar que errei a receita nessa hora. Muita gente pensa isso. Mas olha, essa textura grudenta é o ponto certo. Não tá errado. É isso que a gente quer. Ufa! Essa umidade, essa liga que vem do polvilho escaldado e da gordura, que permite a massa esticar e crescer bonito no forno sem rachar. Ah, Aí forma aquela casquinha crocante por fora, mas o miolo fica úmido, macio. Se a massa fosse seca, fácil de enrolar como pão comum, ia ficar duro. entendi. A textura é amiga, não inimiga. Exatamente. E a dica de untar as manos para enrolar confirma isso, né? A massa é pegajosa mesmo, tem que aceitar. Bom saber. E para assar? Forno quente, 200 graus pré-aquecido. E a regra de ouro:
não abrir o forno nos primeiros 20 minutos. Por quê? Física pura. O calorão inicial faz o pão dar aquele salto. A água vira vapor super rápido, inflando a massa. O bombado Isso. Ao mesmo tempo, a superfície começa a formar a casca. Se abrir o forno aí, já era. já era. A temperatura cai, o vapor condensa, a estrutura que ainda está mole desaba, o pão murcha. Adeus, pão de queijo perfeito. Nossa, crucial então. Muito. Só depois desses primeiros 20 minutos é que a estrutura está mais firme para aguentar uma espiada rápida. O tempo total, 25 a 35 min, e a cor bem dourada são os guias. Entendido. Paciência é chave no forno. Ah, a fonte menciona rapidinho uma variação de liquidificador. É uma boa? Olha, é prático, né? Bate tudo lá, menos sujeira, mais rápido, funciona. Mas o método tradicional com o escaldado e a sova, mesmo que leve, tende a desenvolver melhor aquela rede elástica do polvilho, incorporar mais ar. Entendi. Geralmente resulta num miolo um pouquinho mais aerado, com aqueles buraquinhos maiores, a textura mais puxa. A versão de liquidificador pode ficar um tiquinho mais uniforme, talvez mais densa, ainda gostoso, mas é uma escolha, né? Conveniência versus textura clássica. Ótima explicação. Então, resumindo os pilares aqui para quem quer acertar esse pão de queijo mineiro tradicional. Vamos lá. Primeiro, polvilho azedo. Inegociável para esse resultado. Com certeza. Segundo, a técnica de escaldar, não pular. Fundamental. Terceiro, um bom queijo meia cura, de preferência ralado grosso na hora. Isso aí. Quarto, aceitar a massa pegajosa. É normal, é bom. Exato. Abraçar a textura. E por último, forno bem quente e não abrir a porta no começo. Respeitar o processo. Perfeito. Cobrimos bem a técnica, né? A química por trás. Sim. Mas sabe que isso me faz pensar. Depois de entender tudo isso, por que será que o pão de queijo vai além da receita? Como assim? Tipo, como ele virou esse ícone cultural tão forte? Quase um símbolo de Minas, um comfort food para o Brasil todo. É verdade. O que será? Talvez seja essa mistura, né? Ingredientes simples, com cara de roça, uma técnica que tem seu segredo, mas é acessível, e o resultado. Ah, o resultado. Quentinho, macio, queijo derretendo. É quase um carinho, né? Exato. Um abraço em forma de comida. Fica a pergunta, né? O que faz certos pratos carregarem tanta memória, tanto afeto, tanto senso de identidade? É algo pra gente pensar, talvez comendo um pão de queijo quentinho? Com certeza. Uma ótima reflexão para terminar.